Escola base e o poder destrutivo da mídia. Lições que não podemos esquecer. Imagine acordar em um dia comum e, em questão de horas, ser arrastado para o centro de uma tormenta que destruirá sua vida, sua carreira e sua reputação. Este foi o destino de proprietários e funcionários da escola base, em São Paulo, nos anos 1990. Uma instituição que deveria ser sinônimo de educação e crescimento foi transformada em sinônimo de escândalo por manchetes irresponsáveis e sensacionalistas. A história começa com uma acusação infundada de abuso infantil, propagada com rapidez e falta de apuração por empresas jornalísticas sedentas por cliques e vendas. As consequências? Vidas arruinadas, sonhos desfeitos e a destruição do sonho da proprietária da uma escola base e bem como de sua vida e do seu esposo, e demais envolvidos nessa trama. Mas o caso da escola base não é isolado. Ele é o reflexo de um sistema midiático que, muitas vezes, coloca o lucro acima da verdade. O que aconteceu naquela época reverbera até hoje, como uma cicatriz permanente na nossa sociedade, em um cenário onde o cancelamento público virou ferramenta de execução social. Já se perguntou quantas verdades foram soterradas sob o peso de manchetes duvidosas? Quantos inocentes se tornaram vítimas de um julgamento midiático? Neste vídeo, vamos explorar o impacto devastador dessas práticas através do caso Escola Base e de outros dois exemplos marcantes que ecoam esse mesmo padrão. Você estará preparado para encarar a realidade? A escola base, quando a manchete condena. Em março de 1994, a escola base foi alvo de uma das maiores injustiças mediáticas da história brasileira. A partir de uma acusação feita por pais de alunos que alegaram abusos sexuais contra seus filhos, a mídia rapidamente espalhou a notícia sem sequer confirmar os fatos. Jornalistas de grandes veículos transformaram as supostas vítimas em protagonistas e os donos da escola, em monstros. A investigação policial posterior provou que as acusações eram infundadas, mas o estrago já estava feito, a escola foi destruída, os donos perderam tudo e se tornaram párias sociais. A pergunta que fica é, quem responde pelas consequências dessa condenação pública? A mídia internacional não está isenta de erros similares. O desaparecimento da pequena Madeleine M.C. em Portugal, em 2007, tornou-se um espetáculo midiático global. Os pais da menina, inicialmente tratados como vítimas, foram logo colocados sob suspeita. Manchetes difamatórias alimentaram uma onda de teorias conspiratórias e julgamento público, enquanto o verdadeiro mistério do caso permanecia sem solução. Mais uma vez, o foco na sensação e no lucro eclipsou a verdade e a empatia. Caso Johnny Depp e Amber Heard, o Tribunal da Internet. Mais recentemente, o julgamento entre Johnny Depp e Amber Heard destacou como a opinião pública pode ser manipulada pela mídia. O caso, inicialmente pintado como uma denúncia de violência doméstica contra Heard, sofreu uma reviravolta com evidências que indicaram abusos de ambas as partes. A mídia, porém, já havia escolhido seus lados, e com isso, contribuiu para o cancelamento de Depp em um primeiro momento. Mesmo após ser inocentado judicialmente, sua reputação levou anos para se recuperar. Casos como o da escola base, Madeleine M.C. e Johnny Depp são lembretes dolorosos de como a mídia, ao abdicar de sua responsabilidade social, pode destruir vidas. É essencial refletirmos sobre o papel do jornalismo e a influência que exercemos ao consumir e compartilhar informações. Cada clipe, cada manchete e cada compartilhamento tem o poder de construir ou destruir. Precisamos exigir um jornalismo comprometido com a verdade e repensar como nos posicionamos diante das histórias que nos são contadas. Afinal, o tribunal da opinião pública pode ser cruel, mas cabe a cada um de nós decidir se seremos juízes ou guardiões da verdade. Repercussão das ações da mídia e a fake news. Após o cancelamento injusto no caso da escola base, os diretores e sócios enfrentaram consequências devastadoras e perderam seu sustento, a escola foi destruída e eles sofreram com isolamento social e estigmatização.
Mesmo após serem inocentados, não se recuperaram, perderam a saúde e ambos a vida. No caso de Madeleine M. Secan, os pais, inicialmente tratados como vítimas, foram perseguidos pela opinião pública e taxados como suspeitos. Esse estigma afetou suas vidas pessoais e a investigação, que até hoje permanece sem solução. Já no julgamento entre Johnny Depp e Amber Heard, Depp teve sua carreira manchada, enfrentando anos de rejeição por parte de grandes estúdios e do público, mesmo após decisões judiciais que indicavam sua inocência. Amber, por sua vez, também sofreu danos à reputação e foi alvo de linchamento virtual, evidenciando como o tribunal da internet é implacável para ambas as partes graças a ações midiáticas da repórter e sedentes de sangue. Grande lição que fica. A lição que fica desses casos é profunda e dolorosa, várias vidas destruídas pela ação irresponsável da imprensa e a condução falha de investigações mostram como a sociedade pode ser rápida em julgar e lenta em corrigir injustiças. No caso da escola base, a falta de apuração rigorosa pela polícia e a ânsia da mídia em produzir manchetes sensacionalistas levaram ao colapso emocional, financeiro e social dos envolvidos. A lição mais clara aqui é a necessidade de ética, responsabilidade e paciência na disseminação de informações. Da mesma forma, no caso de Madeleine M. Secan, vemos o perigo do sensacionalismo internacional, a suspeita recaiu sobre os pais, enquanto a verdadeira investigação foi ofuscada pelo espetáculo midiático. Isso evidencia como o foco em criar vilões para a audiência pode desviar a atenção do que realmente importa. Já no julgamento de Johnny Depp e Amber Heard, aprendemos que o tribunal da opinião pública é muitas vezes cruel e unilateral. Aqui, a mídia ajudou a moldar narrativas que arruinaram reputações antes mesmo de os fatos serem completamente revelados, mostrando como o público pode ser manipulado por manchetes parciais. A grande lição que une todos esses casos é que tanto a imprensa quanto a sociedade têm um papel crucial na preservação da justiça. Devemos exigir um jornalismo que priorize a verdade e não o lucro, ao mesmo tempo em que nos educamos para sermos consumidores mais críticos de informações, evitando sermos cúmplices no linchamento de inocentes. Código de Ética dos Jornalistas. Compromisso com a verdade. O jornalista deve buscar e divulgar informações de interesse público com precisão e imparcialidade, assegurando que os fatos sejam apurados de maneira responsável. 2. Responsabilidade social. O jornalismo deve ser um instrumento de justiça social, promovendo o bem-estar da sociedade e respeitando os direitos fundamentais dos indivíduos. Código de Ética dos Jornalistas. 3. Respeito à dignidade humana. É dever do jornalista evitar conteúdos que possam discriminar, estigmatizar ou humilhar pessoas com base em raça, gênero, religião, orientação sexual, condição social ou qualquer outro fator. 4. Sigilo de fontes. O jornalista deve proteger a identidade de suas fontes, exceto em casos em que a revelação seja necessária para evitar danos graves à sociedade. Código de Ética dos Jornalistas. 5. Combate ao sensacionalismo. O jornalista deve rejeitar práticas que explorem o sofrimento humano, promovam pânico ou utilizem manchetes sensacionalistas que distorçam os fatos. 6. Independência e transparência. O jornalista deve atuar de forma independente, sem se submeter a interesses políticos, econômicos ou ideológicos que comprometam a integridade da informação. Código de Ética dos Jornalistas. 7. Correção de erros. Ao identificar erros em suas publicações, o jornalista deve corrigir as informações de maneira imediata e transparente. 8. Respeito à privacidade. O jornalista deve evitar invadir a privacidade de indivíduos, salvo em situações de relevante interesse público que justifiquem tal abordagem. 9. Rejeição ao plágio. É vedado ao jornalista utilizar informações ou trabalhos de terceiros sem os devidos créditos ou autorização. 10. Compromisso com a educação midiática. O jornalista deve contribuir para a educação crítica da sociedade em relação ao consumo de informações, promovendo o combate às fake news e à desinformação. 11. Rejeição ao preconceito e à intolerância.
O jornalista não deve utilizar sua profissão para disseminar discurso de ódio, preconceito ou qualquer forma de intolerância. 12. Valorização do debate público. O jornalista deve promover o diálogo e a diversidade de opiniões, garantindo que todas as vozes sejam ouvidas de forma justa. 13. Fiscalização do poder. É papel do jornalista atuar como um guardião da democracia, investigando e denunciando abusos de poder, corrupção e injustiças. 14. Autonomia profissional. O jornalista deve preservar sua liberdade editorial, evitando subordinar sua atuação a interesses corporativos ou governamentais. 15. Compromisso com a memória e o contexto. O jornalista deve contextualizar os fatos e preservar a memória coletiva, evitando distorções históricas ou apagamento de informações relevantes. Este código de ética serve como um guia para profissionais que desejam honrar sua missão de informar com responsabilidade, justiça, compromisso com a verdade, e sirvam como um alerta constante para a importância de seguir esses princípios. Curta o vídeo se gostou, comente e compartilhe com amigos que reprovam o impacto do Tribunal da Mídia nas pessoas e as consequências da vida das pessoas atingidas. Sua participação é essencial para continuarmos essa discussão. Obrigado e até breve.